E aí, galera, como é que vocês estão? Eu continuo por aqui tentando esvaziar a minha caixa de react que eu queria fazer. A gente já tem vídeos novos pra gente fazer de alguns react bem interessantes, mas esse também tá lá preso há um tempão dentro do fundo da caixa e eu queria trazer pra vocês. É muito comum dentro desses debates de grupos de ateus e canais de ateus e pessoas que são antirreligiosas falar sobre o fim das religiões e como a sociedade seria muito melhor se as religiões não existissem. Isso aí não é uma discussão recente e também não é uma discussão muito fácil de fazer, porque também exigiria um pouco ali de futurologia para a gente tentar entender como é que seria se não tivesse religião ou algo nesse sentido e o que pode levar ao fim dela. Acho que essa é uma discussão que também rola bastante por aí. Aí eu tenho achei esse corte aqui que é bem curto ali do isso não é um podcast e eu queria fazer uns vários comentários aqui com vocês. Vamos lá. A religião é uma coisa que deixa as pessoas quadradas ali, né? Sim. né? Uhum. E a gente vê que cada vez mais a gente tem universalistas, né? Que são pessoas que não se prendem à religião. Eles conseguem flutuar ali conforme o raciocínio deles, né, vai fluindo mesmo, né? Uhum. E você acha que esse é o caminho da gente não ter mais religiões? Bem, as religiões deixam quadrada, então, tipo, a religião faz a pessoa virar conservadora nos seus valores, mas que religião a gente tá falando? De que maneira? Mas eu entendo o ponto que complementa o que ele tá falando aqui. Logo depois disso, ele fala sobre as pessoas daquela chamada espiritualidade livre, que é um fenômeno da pós-modernidade, né? A espiritualidade livre, depois ali da década de 60, as instituições no chamado pós-modernismo, elas passam a ser criticadas, e principalmente o que é estabelecido como uma prática ou valores religiosos dentro das sociedades urbanas, modernas e tal. Então, tu começa a criticar as instituições e começa a ver problemas dentro dessas instituições, né? Então aí tu vai criar um outro grupo paralelo de uma espiritualidade ligada a uma visão utópica e imaginária e do Oriente, por exemplo, de onde vem uma sabedoria e tal. E aí tu começa a criar um outro grupo que faz umas terapias alternativas que tenta ali aliar a ciência com religião de uma maneira meio que arbitrária, mas que vai levar as pessoas a cada um buscar por si próprio a sua, sei lá, paz interior, né? Eu não vou falar salvação porque nem todos os grupos religiosos passam pela ideia de salvação. A salvação ela não é uma ideia essencial dentro das religiões. Ela pode estar presente, mas ela não está em todas. Tá? Então, nem todo grupo pensa na ideia de salvação, de um salvador, de que nós estamos perdidos. Isso aí é meio que tomar só o cristianismo como parâmetro para as outras. Então, o que ele faz aqui é uma comparação entre a ideia de uma instituição religiosa e a tal da espiritualidade livre, que é o que tem mais crescido. Ela não tem crescido organicamente porque depois da década de 80, principalmente, isso passa a ser um negócio. Então, se passa a ser um negócio, eu passo a te vender pequenas pílulas de soluções para os teus problemas existenciais, desde que você pague parcelado, no Pix, um talão de cheque, sei lá, de alguma forma. Você consegue ter acesso àquela sabedoria ou aquelas práticas pagando para ter acesso àquilo, para você se tornar uma pessoa melhor ou em paz consigo mesmo, né? Pegando todo aquilo que foi ali de nova era, que foi de contracultura, que nasce na contracultura e vai para a nova era, depois vai sendo transformado ali numa espiritualidade de mercado. Então ele está falando dessas duas divisões aqui, que eles são muito importantes para a gente entender esse fenômeno que são esses grupos esotéricos de espiritualidade quântica, mística, que pipocam de vez em quando por aí pela tua timeline. Ai, se esse é o caminho, eu digo assim que vai chegar o momento onde não terá mais religião. As religiões vão acabar por si só, a gente não precisa fazer nada. Sim. Mas tudo é válido, tudo é válido. Eu acho que qualquer caminho que te transforme é válido. Agora, se você está lá 20 anos, por exemplo, eu fiquei mais de 20 anos na igreja evangélica. Eu era missionária. E eu não era aquela que ia só de domingo na Assembleia? igreja. Não, a pentecostal da Bíblia. E eu trabalhava todos os dias na igreja. Eu era professora e desde os 16 anos na missão, né? E aquilo lá, chegou um momento que aquilo não estava mais me transformando. Me ensinou. Assim, não vai acabar, deixa eu só te falar, não vai acabar. Né? Ela pode ser transformada, ela pode ser vista de uma outra maneira, funcionar de uma outra maneira, mas não vai acabar enquanto organizações dentro da sociedade. Né? É uma ilusão você pensar que instituições religiosas vão deixar de existir.
Né? E quando eu fundo um grupo, sei lá, um grupo lá da Guru, Max alguma coisa da Anitta, que é uma guru dos famosos daqui do Brasil. Quando ela faz um instituto, quando ela faz uma organização que trabalha com terapia holística, com visão quântica lá no senso comum da quântica, com várias outras questões que envolvem alguma visão religiosa ou espiritual de determinados grupos ou de vários grupos, que geralmente o que acontece, é uma instituição religiosa. Ela tem fins religiosos, ela pode não ter fins religiosos no sentido como pensa um padrão de uma igreja evangélica ou numa igreja católica, mas ela é sim, de fato, uma religião, é que talvez alguns autores vão ali classificar como a famosa religião na pós-modernidade, religiosidade na pós-modernidade, espiritualidade na pós-modernidade, como é que ela vai ser configurada. É uma outra forma de organização, então eu comparo muito com isso com o que eu tenho lido ultimamente sobre assim, história da magia do ponto de vista acadêmico, né? E como é que o pensamento europeu era, enfim, positivista ali no final do século XIX, evolucionista, da ideia de que a magia é o estágio inicial do pensamento religioso, né? Depois vai para a religião, depois a religião é substituída pela ciência, que vai tomar o espaço que as religiões e os seus pensamentos, tudo que configura ali a religião vai ser substituída pela ciência, e de fato não foi isso que aconteceu. E aí, como é que a ideia de magia, de manipulação de forças ou de manipulação de contato com seres e entidades, como é que isso não acabou e como é que isso foi sendo transformado e sendo cada vez mais adaptado para a realidade do contexto que a gente está tentando olhar, né? Então, se você olha para a década de 80, continua ali nas sociedades modernas. Na década de 90 também a ideia continua ali presente. E aí, em 2000 para cá, a gente tem uma outra configuração por conta da internet. Então, a procura por esses grupos alternativos que não passam de uma outra forma de organizações religiosas que estão atuando ali na sociedade. Mas aí, se você compara com religiões mais tradicionais, você vai ter, não, mas aqui não é uma religião. Até porque se criou uma aversão à ideia de ser chamado de culto ou uma religião, algo nesse sentido. Então, essa ideia de que vai acabar, porque vai se transformar, ela de fato está se transformando. Né, se transformou e vem se transformando ao longo do tempo. Então, olhar só para as grandes como única forma de exemplos de religiosidades dentro de uma sociedade, pelo menos nas sociedades contemporâneas, meio complicado e é complexo quando eu passo a não ver que outras religiões ali, organizações religiosas, elas estão presentes, elas estão se transformando, né? A internet pode vir a isso, sei lá, a singularidade de você fundir o seu corpo com a máquina e não ter limite e passar a ser adorado, a inteligência artificial virando ali uma espécie de oráculo e depois de terapeuta cibernético que vai dar, assim, traz para mim soluções, né? Então, há uma transformação, mas não há um fim, né? Como se pensam geralmente essas pessoas que passaram por traumas religiosos ou que estão ali de repente só comentando a partir da sua própria experiência, mas essa ideia de fim das organizações religiosas, ela é assim meio que não, enfim, ela não cabe muito nos fenômenos que a gente vê acontecendo ao longo das últimas décadas, né? Então, volto a repetir, lá no começo do século XX, se achava que tudo ia deixar a religião ia deixar de existir para passar a ser uma sociedade científica, todas as sociedades, os grupos que eram atrasados iam poder evoluir, né? Isso é uma ideia europeia, eurocêntrica do que era uma sociedade, uma civilização. Então, quando vai se passando as últimas décadas, vai se transformando a forma como essa dimensão humana ela vai se transformando e se reorganizando, mas ainda ali presente nas instâncias da sociedade. Bora só terminar aqui que tá bem no final. Não, muitas coisas, sou muito grata, mas chegou um momento que parou ali. Eu via que tinha alguma coisa a mais do que tudo aquilo que eu estava aprendendo na Bíblia, né? Então é isso que eu falo, todos os caminhos são válidos desde que eles te transformem. Acho que todos os caminhos são válidos desde que ele não prejudique o outro. Né? E aí, esse prejudicar o outro pode ser impor aquilo que eu acredito sobre o outro. Né? E também aquilo que me tira muito da realidade, assim, que me faz viver de uma maneira muito enfim, alienado à realidade, né? É bem complexo, né? E aí essa alienação pode acontecer dentro de um terreiro, pode acontecer dentro de um grupo de oração, dentro de uma igreja, enfim, tirar, né, esse cuidado, essa autopreservação por conta de questões religiosas de que determinados grupos estabelecem
para as pessoas que fazem parte, né? É ruim a pessoa que perde o senso crítico por causa da religião, né? É ruim quando a pessoa só foca em uma coisa só. Quando ela. Isso é completo. Estamos falando aqui de casos de condições de TDAH, TDA, sei lá, essas condições que a gente tem. Mas, de fato, existem estágios, né? Que, assim, como psicologicamente você estabelece aquilo que está dando sentido para você em um determinado momento, a partir do momento que você vai estabilizando as suas redes neurais, as suas, sei lá, sua psique, né? Aquilo de repente começa a causar um mal-estar e de repente aquilo passa a deixar de fazer sentido, né? E aí, isso é uma questão a ser observada, né? E aí, enfim, tu tem outros fatores que levam uma pessoa, por exemplo, a aderir àquilo, porque é a forma como o grupo vai sendo, vai formatando a criticidade daquela pessoa. E geralmente, dentro de grupos religiosos acontece bastante isso, enfim, política, na religião, em organizações que há uma dedicação única e unilateral. Assim, tem um vídeo de projeto de vida, eu acho que eu tenho outro canal aí que eu tinha publicado, um canal mais sobre educação, e aí, lendo ali sobre o projeto de vida, como ele entra na educação, eu passo a observar isso, né, como é que o que fala-se sobre engajamento numa causa, né, se você defende uma determinada causa e luta por ela, como é que isso ela está em determinados espaços que vão além da religião também, mas a religião é de fato uma organização que engaja muitas pessoas em uma determinada causa, né? Ela não expande a mente dela para outras coisas, né? Porque a Bíblia, ela foi totalmente manipulada, né? Então, quando a gente começa a estudar, a gente percebe que só foi colocado na Bíblia aquilo que as pessoas tinham interesse de que a humanidade escutasse. Então, a gente começa a buscar outros conhecimentos. Agora, o pessoal da igreja evangélica só fica na Bíblia. É proibido, né? Então, quando eu comecei a buscar outros conhecimentos, eu já fui vista com os olhos tortos na igreja. É bem complexo, mas assim, por muitas pessoas, a gente vê muitos cortes por aí, né, as pessoas falando sobre o seu trauma religiosos, né, assim, acaba como que isso vai configurando a opinião da pessoa relacionado a determinados assuntos do papel da religião na sociedade, né. Então, assim, se fala a partir de um ponto de vista de um ressentimento, de um trauma que foi vivido. Mas, no geral, as religiões não vão acabar, elas estão se transformando. Nem tudo é válido, né? Se aquilo que está prejudicando a pessoa, ou negando coisas da realidade, como a gente viu na pandemia, como a gente vê o antivax, enfim. São várias questões que são colocadas aí, que são crenças religiosas, que são crenças que não têm fundamento nenhum material, e sim uma crença espiritual. Assim, espiritual no sentido de que é uma crença que... Porque é muito misturado, né? Tu tem ali uma teoria da conspiração e a religiosidade interagindo numa interface que vai alienando cada vez mais a pessoa a lidar com as mudanças sociais que ela não consegue processar aquilo, né? Falando de questões externas, né? Para as questões internas aí já é uma outra... Existem N variantes, né? Como essa no caso de ficar falando que a religião vai ter fim, e aí é porque a pessoa teve um trauma, porque a experiência dessa foi ruim, mas socialmente a religião não vai acabar, as instituições vão se transformando, existe todo um movimento complexo que a gente não sabe, ainda está se vivenciando essa movimentação, mas existem alguns fatores que dá para a gente apontar ali como fatores que podem ser bem interessantes para indicar que caminho vai ser tomado. É isso, não sei se você concordou com alguma coisa, não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de se inscrever no canal. E é isso, a gente vai voltar depois com outro react que tem pra fazer aí. Valeu!